Qual era a sua formação escolar? Qual é? Seu nível de escolaridade? Estudei, eu fiz até a par, Sua profissão qual era? pedreiro, Sua data e local de nascimento? é, Medina, Minas Gerais. E data de nascimento. Dia 15/1/82. O senhor tem filhos, né? Tem. Quantos deles são menores de idade? Quantos anos tem? Um de 15, outro de 14, uma menina de 8. O senhor já foi preso ou processado outra vez, além desse caso aqui? Não, assim, para ficar no presídio assim, não. Já, tinha sido só processado, mas não tinha sido preso antes. Uh-uh. O senhor é usuário de drogas? Não. O senhor faz uso de alguma medicação de uso permanente? Eu estava tomando uns remédios. Sabe? Tá, pra que finalidade? Para depressão. Tá. Ok. Sobre sua qualificação, são essas as perguntas. A gente vai tratar agora, começar sobre os fatos, o senhor é acusado. A partir de agora, você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se você fizer uso desse direito constitucional, tem um prejuízo que pode trazer para sua defesa, tá bom? Então, feito esse esclarecimento sobre seu direito de não responder as perguntas, eu te indago, você tem interesse em prestar sua versão agora ou vai permanecer em silêncio? Eu vou assumir que foi eu. Tá. Então, Eu fiz, mas eu estou muito arrependido. Não era para ter acontecido isso. e o senhor se recorda o que aconteceu no dia? Eu, eu só sei que na hora eu surtei, entendeu? É. Assustei e acabei fazendo essa besteira aí. 19 anos que eu morava com ela, nunca nós tínhamos acontecido essas coisas assim na minha vida. Sempre cuidei da minha família, sempre trabalhei, e nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu tinha bebido antes desse fato? Tinha, Estava embriagado? ah, O senhor, lá na... Como é que foi foram ela sofreu facadas na guitarra? entendi. Foram facadas que o senhor deu? Foi, Foram quantas facadas? foi duas. Duas? Que região foram as facadas que o senhor deu? Um pegou aqui perto da clavícula, aqui perto do pescoço e outra do lado. Onde é que o senhor pegou essa faca? Mas Qual faca estava? na gaveta lá do armário. Na gaveta do armário de que cômodo da sua casa? Da cozinha? Da cozinha. Quando você atingiu a Itana, ela estava onde? Estava lá dentro de casa. Mas ela estava. Você foi na cozinha, você pegou essa faca que você pressionou, e aí você falou que atingiu ela com duas facadas. Mas como que foi esse momento que você atingiu ela? Ela estava qual era a posição dela? Como é que você atingiu ela? Se foi de frente, pelas costas? Aí eu não lembro se foi de frente, se foi de costa. Ela. Você não se recorda se ela estava de frente, eu posso para você. Qual era o tipo de faca que você usou? Foi de cozinha, né? Quem estava na sua casa nesse dia? Tinha alguém, além de você e da Itana, tinha mais alguém na casa? Não, meus meninos estavam em casa, não. Só estava um tomando banho no banheiro. Não estava ligado. Então, desses três, se você falou que tinha um no banheiro. E o que que aconteceu depois desse momento que você
desferiu essas facadas? Você Fiquei mais desesperado, entendeu? tentou prestar algum socorro para ela? Eu mandei minha mãe chamar a ambulância. Eu fiquei muito desesperado na hora. E você fez um. Aí eu disse lá pro córrego, lá, porque eu pensei até em tirar minha própria vida lá na beira do córrego. Falou que vocês não tinham tido problema antes, né, com a Itana. Essa foi a primeira vez que vocês tiveram problema de algum tipo de envolvendo agressão? Não, assim, a gente brigava. Ah. De vez em quando a gente brigava, mas nunca foi de acontecer assim, não. Tragédia, não. Sempre a gente brigava, mas na mesma hora nós estávamos de boa. Tá. E seu filho que você falou que estava no banheiro, ele saiu do banho? Não, ele não chegou a ver, não. Ele chegou a ver, foi lá fora, lá na casa da minha mãe, ele chegou a ver lá. Ele só viu a mãe depois que ela estava sendo assistida só viu a Itana, o filho da Itana só a viu quando a mãe do senhor, a avó dele, estava prestando socorro. É isso. Vocês falou que estavam há 19 anos juntos? É isso? Uhum. Nunca tive. Vocês eram casados ou tinham apenas união estável, assim, conviviam juntos? Nós era junto. Eram 3 filhos em comum com ela? Era quatro. Aí minha casa pegou fogo, aí uma morreu queimada. Vocês estavam, por alguma razão, vocês estavam pensando se tinha alguma separação? Ela já tinha conversado ou falado com você sobre alguma possibilidade de separação? Não, Vocês nunca falaram sobre isso. não. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre eles? Não só isso, nem quem vai falar. Tá bom? Eu não tenho mais perguntas. Eu vou passar. Só essa. Só para responder agora as perguntas dos jurados. Se o jurado tiver alguma pergunta, responder perguntas da líder da defesa. Tá, Posso fazer perguntas? eu vou só registrar, né? E aí, se ele atesta, então, se vai responder ou não. Então, deixando claro aqui, sua defesa orienta a você que só responda agora se o jurado tiver alguma pergunta complementar. Mas é meu dever, então, também, para que fique registrado, e perguntar. Você quer responder alguma pergunta do Ministério Público? Peraí. Você quer responder alguma pergunta do Ministério Público? Eu quero responder as minhas perguntas ao promotor de justiça. Eu vai querer responder as minhas perguntas, sim ou não? Não? Oi? Eu não ouvi. Eu vou ficar em silêncio. Tá. Em relação à defesa, então, tem perguntas? Tá. Os jurados querem algum esclarecimento do CRI? Então, sem necessidade de maiores tratamentos esclarecimentos pelos jurados, mais perguntas, então está encerrado o interrogatório. Então, bom dia, Catius Carvalho da Bota, é isso? Catius, a senhora tem alguma relação de amizade, inimizade da vítima, inimizade em relação ao seu CRI? Não, Então, a senhora vai ser ouvida como testemunha, fala sobre o compromisso de dizer a verdade, sobre o perigo do crime de falso testemunho, tá bom? ok, Sim. A senhora pode me emitir, né, omitir partes de tempo em cima, ok? ok. Vai fazer perguntas pelo Ministério Público, defesa, eu eventualmente complementarei as perguntas, ou os jurados também poderão eventualmente necessitar de algum esclarecimento, ok? Ok. Passar a palavra então para o Ministério Público, começar as perguntas da senhora. Bom dia, senhor Catius, sou promotor de justiça. Obrigado pelo comparecimento. Senhora Catius, a senhora era amiga da vítima, Sim, da Itana, sim. Eram vizinhas,
eram vizinhos também, né? Correto? Isso. É vizinha da família do Zeli também. Isso. Perfeito. Mora no local lá até hoje? Olha, De fora da família só tem a senhora ou tem outras pessoas? Lá eu fora. eu não sei. Só a casa da senhora, então, que não é da família. A senhora tinha bastante contato com a Itana? A gente tinha um contato, assim, não todos os dias, mas não tão ausente também. A gente sempre estava em contato. Uhum. Final, nos últimos tempos, mais foi via celular. Entendi. A senhora conversava bastante com a vítima? Sim, Na audiência passada, a senhora disse que ela ajudava a senhora em algumas crises de ansiedade. isso. Como que era isso? Eu tenho crise e transtorno de ansiedade, né? Eu tenho duas filhas. E aí, eu tomo remédio controlado. E aí, às vezes, eu tomava e ela me ajudava, porque eu tenho uma criança que eu cuido, né? Criação só do meu marido. Várias vezes ela buscava na escola para mim e, às vezes, até levava também. Não só ela, quanto outros membros da família também. Entendi. Ela, ela recentemente estava trabalhando, a senhora sabe disso? Sim, na escola. Numa escola. Aham. Perfeito. O que a vítima comentava, assim, do relacionamento dela com o Celi? Ela, às vezes que ela comentou, ela só comentou assim que ele era uma pessoa tranquila, mas que quando ele fazia uso de bebidas alcoólicas, ele se transformava e ficava agressivo. Isso. Ela chegou a comentar com a senhora que ela estava pensando em separar, estava querendo separar, algo do tipo? Sim. Aham. Isso na semana do crime? Acho que umas 2 semanas antes, mais ou menos. 2 semanas antes, ela Foi mais ou menos isso. já estava com essa ideação. Perfeito. A senhora soube, ficou sabendo se em alguma ocasião já houve violência doméstica e ela teria sido vítima? Da parte dela e de outras pessoas, nunca soube. Eu vim saber de 2 ocorrências de Maria da Penha no dia que aconteceu na delegacia. Então, só depois do ocorrido que a senhora ficou sabendo. Isso. Antes do ocorrido, a senhora nunca, Não. ela nunca comentou para a senhora, assim, Não, especificamente. ela nunca comentou de agressão, nada, só verbal. Aham. Fisicamente, não. Mas só falou genericamente, então quando ele bebia ficava agressivo. Isso. Especificamente sobre o dia dos fatos. O que a senhora viu, o que a senhora ouviu, o que a senhora se recorda? Dia dos fatos, eu estava dentro de casa. E a minha casa toda fechada, mas pôs foi câmera. E aí tinha um cachorrinho da vizinha que ele sempre estava mordendo as crianças. Eu estava esperando a minha filha, essa adotiva vem da escola. E aí eu escutei uma zoada de criança. E aí eu corri na câmera para ver, né, o que estava acontecendo. Aí, quando eu saí, o meu irmão dele, né, estava lá de fora com um pedaço de pau, de madeira. O irmão dele é o Duzinho. Isso, Duzinho. E aí eu abri o portão, de imediato eu perguntei o que está acontecendo. Aí ele só falou assim, esse doido brigou por uma mulher. Aí eu falei, mas cadê ela? Cadê ela? Ele falou, tá lá dentro. Abri o portão, tirei o carro, voltei na porta da casa dele, passei por ele, ao lado dele, também não me falou nada, passou tranquilo, e coloquei ela dentro do meu carro e levei para a UPA. Passou do lado dele quem? Você liga? Você liga. Quando a senhora passou do lado dele, estava com a faca na mão? Sim. Em algum momento, aí, alguém ajudou a senhora no socorro, colocaram no carro aí no hospital para a senhora? Ajudou. Quando eu cheguei lá dentro da casa, eu estava sentada numa cadeira, assim, numa sofá, meio que deitada, mas ainda tinha pulso, estava consciente. Inconsciente, mas tinha pulso. A mãe dele, a mãe dele estava lá e ela me pediu, minha filha, ajuda minha filha. Estava todo mundo muito desesperado. E aí eu fui para pegar ela assim, mas ela forte. Aí o irmão dele me ajudou. E o irmão dela também me ajudou. A gente colocou no carro, foi prestando os primeiros socorros e se deslocamos para a UPA. Então tá. Então, foi
o irmão dele, o Lucinho, Não, Isso. Dida. Dida, Foi o Dida. o Dida e o irmão dela Isso. se ajudaram a colocar no Aham. carro. Quando a senhora chegou, o irmão dela estava dentro da casa lá com ela, estava onde? Eu não recordo se ele estava do lado de dentro, se estava do lado de fora. Mas estava ali na proximidade. Estava. Aham. Aham. Entendi. É, ele foi com a senhora junto com o hospital. Sim, o irmão dela. Aham. Ele chegou a relatar alguma coisa para a senhora? Não. Aham. Ele tinha recém-chegado. Eu nem conhecia, vim conhecer ele no dia do crime. Nem sabia que ele estava ali, nem que era irmão dela. Eu descobri tudo no A momento, senhora conheceu naquele dia lá. naquele dia. Uhum. Lá que a senhora tenha presenciado, ouvido dizer antes do crime, se ele arrumou um problema ali, a senhora não ficou sabendo. Não. Aí levou para o hospital, como é que foi lá no hospital? Ela chegava a conversar com ela no caminho, ela respondia, como é que era? Ela já- Depois que eu coloquei ela dentro do carro, estava com uma perfuração aqui, onde estava perdendo muito sangue, Nas costas. acho do peito. Aí eu estanquei, pedi para o irmão dela, eu falei, vai colocando a mão, fazendo compreensão para poder segurar o sangue e a gente aguentar até lá. Aí eu peguei e falei para ela, Itana, tá tudo bem? Aí ela só olhava, virava o olho assim, cheio de lágrimas, e não falava. Aí eu falei, aguenta aí, a gente está chegando, vou te ajudar. E aí, como não ia dar tempo de chegar no HRT, porque era horário de trânsito, já final da tarde, eu fui para a UPA, quando chegou lá eu entrei com o carro e pedi socorro. Aí veio umas 12 pessoas, acho que paciente, e aí veio para ajudar, só que não tinha cadeira de roda. Aí eu entrei no hospital e gritei, me ajuda, que eu tô com uma pessoa esfaqueada. E aí o pessoal procurando uma cadeira, não achou. Aí eu invadi a sala vermelha para puxar uma máquina na hora. E aí foi que apareceram com a cadeira de roda. A gente pegou ela, colocou na cadeira e a gente entrou com ela para o hospital. Não foram, eu acho que não foram nem uns 15 minutos quando a assistente social me chamou e aí me levou para a sala, né, para poder conversar, perguntar tudo. E logo em seguida veio uma médica e aí eu perguntei. Foi quando ela deu a notícia que ela não tinha resistido em me dar óbito. Lá no local lá, a senhora ficou sabendo se os filhos da vítima presenciaram, se estavam lá, ou na casa da dona Estelita. Eu não vi, mas ouvi. O que foi falado foi que as crianças, né, estavam no momento, tanto é que a gritaria que eu escutei, que eu achei que era do cachorro pegando, eram das crianças, né, no momento de desespero, mas eu não vi, só ouvi. Ah, tá, mas não teve o grito das crianças lá. E foi o que me chamou a atenção de sair de dentro de casa. Entendi. Entre essas crianças tinha algum filho da vítima lá? E Ah, tá. Perfeito. É, depois, nem na hora que a senhora chegou lá com ela tentando estancar o sangue, ela já não estava falando, só chorava. ela só estava com o olho cheio de lágrimas e ela não, momento algum ela falou. Só com o olhar, que ela olhava assim como se diz, me ajuda, mas não falou nada. Mas ela ainda tinha pulso, estava viva. Nossa, senhora Catiúcia, assim, eu agradeço, tá? Muito mais perguntas. Obrigado. Então, senhor Deus, por favor, passo a palavra à defesa. Obrigado, Excelência. Catiúcia, bom dia. Bom dia. Catiúcia, é só para fins de defesa técnica. A senhora presenciou esse fato ou não? Não presenciei. Tá ok. A senhora falou que, fora a bebida, ele é uma boa pessoa? A senhora já conhecia ele já? Como é que ele era? Desde que eu fui morar ali, não tive problemas com ele. É, sempre me assustei com o fato, porque sempre veio uma pessoa muito tranquila, muito calado. Nunca vi nada de agressividade dele com ninguém. Ninguém mesmo. A dona Itana relatava, então, que o problema era quando ele bebia. Quando ele bebia, que ele ficava agressivo.
Isso foi ela mesma que me falou, mas eu não vi. Tá certo. A senhora respondeu para o promotor, a senhora falou que quando chegou, passou por ele. Sim, A senhora estava dentro do carro ou a senhora estava a pé? dentro do carro. Tá. É, ele estava dentro do lote ainda, fora do lote? Ele estava saindo do lote. A gente se grudou assim, eu no carro e ele a pé descendo. Eu Isso. subindo e ele descendo. Tá. E quando a senhora chegou, a dona Itana estava já em outra casa? Ela Na estava na casa da mãe dele. Enquanto a senhora estava lá, a senhora reparou se ele tentou atacar ela novamente? Quando eu abri o portão, com os gritos para sair, na hora que eu abri o portão de casa, ele já estava saindo da casa dele. Ele não chegou a voltar alguma coisa Não. ainda, não? Não voltou. Então, a senhora encontrou ela, foi na casa da sogra, não foi na casa deles. Não. Nesse dia, antes do fato, a senhora chegou a conversar com a dona Itana nesse dia? Não, quando ela passou, ela só gritou: Oi, amiga, só. Não conversei isso. com ela no dia. Fora esse dia, qual foi a última vez que a senhora conversou com a dona Itana? Acho que tinha sido. Foi uns 15 dias antes que ela falou que ia separar, e já estava procurando a casinha dela para alugar, e que ela estava decidida. Eu ainda brinquei. Ah, eu nem acredito mais. Você fala que vai separar e tudo. É tão bom ser casada. Ela, não, Deus me livre, não dá mais. Nesse intervalo de 15 dias, então, entre essa última conversa e a data do fato, a senhora não chegou a conversar com ela, então? Não, só oi, tudo bem, mas de parar para conversar, não. É, E quando você estava indo lá para a UPA, o irmão dela chegou a falar alguma coisa para a senhora? Não, Não chegou a falar nada? não. A senhora falou que um dos filhos dela estava lá. Qual filho que estava lá? O Emerson, acho que o Emerson e a Chuchu, a pequenininha, esqueci o nome. A mais nova. A senhora viu ele lá quando a senhora chegou. A senhora pode afirmar se essas crianças viram, de fato. A senhora pode afirmar. Eu não vi, mas todos os membros falaram que as crianças estavam no local, inclusive a secretaria das crianças. Estavam no local, Sim. mas viram o acontecido. O que a família dele mesmo falou que sim. Tanto é que depois dela caída, quando ele foi para cima dela, a filha mais nova estava do lado dela. Eu não vi. Isso eu ouvi da família dele. Não vi. Bom dia. Bom dia. Só uma dúvida aqui. Esse palco que você fala, que o rapaz estava, era um palco que ficava bem na frente da casa, tipo um bambu, alguma coisa para de varal? Ou você não sabe precisar? Eu não sei. É um pedaço de madeira que ele pegou para ajudar. Ah, foi para ajudar, né? Foi para ajudar. Tá. E o irmão dela, você não viu exatamente onde ele estava nessa hora, né? Não. Tá. Ela, por um acaso, já tinha comentado desse irmão? Já tinha comentado alguma coisa sobre a história deles, ou não? Eu nunca nem tinha visto, nem sabia que esse irmão dela estava lá. Mas, assim, alguma coisa Não. sobre a história desse Não. irmão? Nunca Não. falou nada? Nunca. Só uma gentileza, Claro. só para esclarecer. Quem estava com o pau na mão, que a senhora viu, Era o Duzinho e o irmão do Celi. Acho que até ele chegou a falar isso mesmo no varal. E uma coisa, quando você viu se ele estava mancando, alguma coisa nesse sentido? Ou se você não percebeu, também não precisa dizer, olha, eu não lembro, eu não vi, não percebi. Passou por mim normalmente. Não me recordo de ver ele mancando. Eu me lembro, sim, só normalmente. Me recordo. Tá, não, Posso dar tranquilo, total certeza. tranquilo, sem problema, tá bom? Eu tô satisfeita. Muito obrigada, hein? Obrigada. Mais perguntas para a defesa? Pelo juiz, eu não tenho perguntas complementares. O indicado jurar se necessita de algum esclarecimento em testemunho. Tem. Excelência. Você sabe se ele
fazia uso de bebida alcoólica ou de entorpecentes, drogas. De bebidas alcoólicas, ele fazia sim, de drogas. No dia dos fatos, ele tinha feito, sabe se ele tinha feito uso de bebida? Sim. Estava embriagado? Eu não tive contato com ele no dia, mas assim, foi o que a família falou. Não, ele havia bebido durante o dia e antes dos fatos, né? Mas a questão de uso de entorpecente nunca falou. Alguns esclarecimentos. Sem mais esclarecimentos, parte do jurado, então eu encerro o depoimento. Muito obrigado por isso. Irmão, São irmãos, né? Então, você deixando claro aqui, como você tem essa relação de parentesco com o Seri, você é ouvido aqui apenas como informante, né? Esclarecendo para os jurados. Pode ser ouvidos em juízo as pessoas como testemunhas, que prestam compromisso legal de dizer a verdade. Agora, quem tem relação de parentesco, amizade íntima com o réu, eu ouvido apenas na condição de informante sem esse compromisso próprio, testemunho que eu mencionei, tá bom? Então, vou passar primeiro a palavra à defesa para iniciar as perguntas do senhor. Obrigado, Silêncio. Clássico, bom dia. bom dia. Você estava lá no dia que esse fato ocorreu com a Doritana? Ó, estava assim, quando eu cheguei com a minha filha, né? Ela entrou para casa e eu fiquei lá em cima, né? Assim, tem uma rua em cima. Aí, do nada, eu mexendo no celular, eu escutei uma gritaria, né? Aí eu desci correndo. Você morava lá? Eu moro lá, vizinho, eu sou no mesmo lote, assim, a minha casa é do lado onde eu dele. Uhum. Aí eu desci para ver o que era. Quando eu fui ver, o irmão dela passou correndo quase por cima de mim no portão. Né? Aí quando eu olhei, o que foi acontecendo, eu vi ela no chão, né? Aí eu socorri ela. Levei ela lá para casa da minha mãe, né? Ela levantou e foi lá para o quarto da minha mãe e ficou lá deitada. Aí parou para ver o que era. Mas aí o irmão dela só correndo, não sabia o que tinha acontecido dentro de casa, que não deu para me ver, entendeu? Foi tudo rápido demais, entendeu? Muito rápido, não deu para me ver. Então você não chegou a ver o fato? Não vi, não vi. Quando ela caiu na área do lado de fora? Ela caiu lá, assim, quase na frente da porta de uma irmã minha. Foi você que pegou ela e levou para casa da sua mãe? Foi eu que peguei. Tá. Me diz uma coisa, esse fato ocorreu dentro da casa deles? Isso eu Os vou falar, golpes. eu não sei. Não sei. Porque foi na hora que eu cheguei, ela estava no chão, né? Pedindo me ajuda. Eu fui, levantei ela, entendeu? Subi ela no degrau, assim, né? Bem lote abaixo. Mas só que aí eu não vi na hora dos fatos que estava acontecendo nada, não. Se ele tinha bebido nesse dia? Eu não sei. Porque quando eu cheguei, ele estava meio assim, né? Não sei, ele estava meio. Não deu para perceber se ele estava bêbado, se estava lendo. Mas assim, eu não. Antes de você chegar, você estava onde? Eu estava na rua, que a minha filha foi colocar um pince no nariz, aí eu fui com ela. Durante o dia, esse fato foi no final da tarde. Durante o dia, o senhor estava lá? Não, estava trabalhando. Trabalhando. Tá. Quais funções parece um ponto aqui para a gente? Você sabe dizer se o filho deles, o Alejandro, se o Alejandro viu esse fato? Não, ele não viu porque ele estava tomando banho. Na hora que estava tomando Na banho. hora que aconteceu, ele nem sabia o que estava se acontecendo, entendeu? Aí, que depois que ele foi ver que a gente ia pegar a mãe dele, né? Colocado no carro da menina, né? Que eu peguei a mãe dele, peguei eu e o irmão dela. Pegamos ela no colo e botamos no carro da menina, né? Da Catus. Aí levou ela para o hospital. Tá, e os outros dois filhos da Itana? Estava para a escola. E a menina? Estava para a escola. Os dois estavam Só tinha um no lote que era o Alejandro, mais velho, né? Que ele estava tomando banho nessa hora. Você chegou a conversar com ele depois disso? Já perguntei para ele sim, ele falou que estava tomando banho, sim, ele não viu na hora. Ele só viu na hora que a menina estava saindo para o hospital, né? No carro. Você sabe se a Itana estava com planos de separar do Seri? Não sei. Você reparou se estava tendo alguma mudança deles ali, mudança do local, de loja, alguma coisa assim? Não. Tem uma história de uma televisão que estava num hack. Por que essa televisão estava no sofá da casa, sabe dizer? Agora eu também não sei, é por isso eu falo.
Não sei. Não sei o que estava passando por eles, né? Eu briga que eles estavam brigados, se ia separar. Isso aí eu não sei. Você trabalha em quê? Eu não preguiçoso, mas não preguiçoso. Fora esses problemas que ele tem, ele é uma boa pessoa? É assim. Sempre pelos filhos dele, da mulher dele, sempre foi uma ótima pessoa. Ótima pessoa. Nunca vi ele deixar faltar nada na casa dele, nem nos filhos dele. Entendeu? Sempre foi um pai exemplar para os filhos dele, a mulher dele. Tem alguma explicação do que isso aqui aconteceu? Não tenho. Bom dia, tudo bom, Laís? Deixa eu entender uma coisa. São várias casas lá. São quantas casas naquele nome? São 4, né? Porque a da minha mãe, né? Que é a maior, tem a da Maria, minha irmã, tem a dele e um barraquinho que é o meu, não é o pequeno, entendeu? Eu moro do lado. Isso na época, né? Não. Até hoje ainda assim? Até hoje é assim. Tá. A casa deles ficava mais pro fundo ou mais pra frente? Ah, do fundo, a mais do fundo, a do fundo da rua. Entendi. Além dos filhos dele, existiam outras crianças lá, filhos de vocês? Toda assim, além. No lote ali, existiam outras crianças fora os filhos dele. Tem os filhos da minha irmã, da Maria, e os filhos da outra irmã minha. Idade parecidas? Idade parecida, as crianças. Tá. Essas crianças também estavam na escola? Estavam todos na escola, só não estava, era o Alejandro. O Alejandro tinha levado uma advertência e estava em casa, entendeu? Entendi. Tá. Você comentou de um irmão dela que passou correndo, foi isso mesmo? Foi sim. Esse irmão morava com eles? Já morou uma vez com eles lá em Santa Maria. Inclusive que meu irmão já não gostava dele, pediu para não ir para lá, né? E esse irmão dela já passou por muita... pegou droga na mão desses traficantes, e inclusive esse traficante dele queria pegar o filho do meu irmão para poder pagar a dívida, entendeu? E aí meu irmão foi, pagou a dívida para liberar o irmão e botou esse irmão dela para ir embora. Isso na época de Santa Maria? Foi, de Santa Maria. E esse irmão foi para onde? Foi para embora para essa ilha de Boitempo. Bahia. Bahia. Aí agora ele voltou para cá. Entendeu? Aí foi, não sei o que aconteceu, dado de foi briga deles, eu não sei. Esse irmão dele, então, ele era irmão dela, me desculpa, era usuário de drogas. Tá. Você já viu ele usando droga? Ou só ouviu falar? Já vi. Isso em Santa Maria ou agora, também recente? Santa Maria eu já vi. Ali embaixo eu já vi ele usando, mas assim, estava para dentro de casa, entendeu? Eu não ia falar nada, né? Mas eu já vi usando sim. Nessa época você morava ali em Santa Maria também? Ou não, eu morava aqui. Porque a gente ia para lá fim de semana, né? Passar o final de semana. E aí, quanto tempo tem que ele foi morar lá na casa de Vicente Pires? Não, Vicente Pires, se tiver uns 30 dias, foi muito. Ele estava lá. Tá. E nesses 30 dias, e no tempo que vocês sempre estavam juntos lá em Santa Maria, você já chegou a ver ele alguma vez agredindo a esposa, xingando a esposa, qualquer tipo contra a esposa? Não, nunca vi. Nunca. Ela reclamou alguma vez? Porque mulheres gostam de conversar. Você é casado, né? Uhum. Para sua esposa, para sua cunhada, falou alguma coisa? Não, nunca falou. E assim, minha esposa nós não ficava muito assim, né? Ela só ia final de semana e vinha embora. Uhum. Mas ela nunca comentou de ter brigado, de ter feito isso com ela, de bater, não. Ela sempre ia junto com ele assim, não sei como. Era bem firme mesmo. Eu não entendi por que aconteceu isso. Eles tinham na época? Quantos anos de relacionamento? Agora tem muito tempo. Mais de 10? Tem mais. Quantos anos tem o Alejandro? O Alejandro vai fazer, acho que tem 15. Então tinha mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Tá. Nesses 30 dias, o irmão dela então chegou, tinha pouco tempo, na casa deles. Tinha quanto tempo mais ou menos que o irmão dela tinha chegado? E ele chegou, era isso aí, que eu falei, uns 30 dias mais ou menos que ele estava lá. O irmão ou ele que morava na casa? O irmão. Ah, não, então eu devo ter entendido errado. Deixa eu chegar aqui mais perto, tá vendo a minha coluna aqui, todo de lado? Vamos lá.
O Celi, ele morava lá com vocês, tinha quanto tempo? Ah, tá. É essa Esse ali lá no lote, Aham. já tinha mais de 3 anos, né, que ele tinha saído da chácara. Ah, então 6 anos, ele nunca teve problema de violência que vocês presenciaram. Mesmo todo mundo morando ali, não teve grito. Esse irmão, então, tinha 30 dias que estava morando lá. Chegou para lá sem nem falar para eles que ia para lá. É mesmo? Chegou de repente. Tá. E você sabe se ele estava usando droga nessa época? Ele falou, ele mesmo chegou lá, eu estava com a minha mãe. Ele tem, me perdoa. O cunhado dele, que era o irmão. Marcos. Isso. Falou que veio de lá corrido para não morrer. Você escutou essa conversa? Ele falou para mim e para minha mãe, nada da casa minha. E veio corrido da Bahia por causa de problema também. Tá de droga lá, de lá. Então ele estava usando droga na época também. E disse que foi um padrasto dele que criou ele aqui e trouxe ele de lá para cá. Tá. E aí, e você sabe se por um acaso o Celi chegou a presenciar, ou a irmã dele chegou a presenciar ele usando droga ali dentro da casa deles? Aí eu não sei. Se não souber, eu não quero que você minta. Eu quero que você fale a verdade. Nada além disso. E se não souber, não sei. Tá? Não sei. Aqui a gente não está para criar história, não. Aqui a gente está para mostrar a realidade para os jurados. Tá? Tinha algum som alto ali? Algum aparelho de som? Tinha um pouco de som alto lá. Tinha um som ligado. Naquele dia? Naquele dia tinha, né? Tinha sim. Tá. Só uma coisa que eu não sei se o Wesley perguntou, só porque pode ser um lápis de memória. O menino, o Alejandro, era o único que estava lá. Você chegou a conversar com ele. E ele falou que estava tomando banho na hora dos fatos. Estava tomando banho. Tá. Você sabe se os fatos aconteceram lá na casa dele e veio para frente? Como é que foi isso? Eu não sei se foi lá fora, ou se foi lá dentro, ou se foi lá fora. Porque na hora que eu cheguei, que eu estava numa rua de cima, que eu vi, eu corri para descer, né? Então, o irmão dela estava saindo correndo, aí eu olhei para o chão e falei, o que foi que aconteceu? Ela estava lá no chão. Você sabe por que o irmão dela saiu correndo fugido? Foi, correndo e meu irmão falando, você me bateu, e só escutei isso. Aí ele saiu correndo. Lá. Tá. Você viu o irmão dela com um pedaço de pau, com alguma coisa? Não deu para mim ver, não, eu não vi. Como eu te falei, se não viu, não viu, se não lembro, não lembro, ok? Tá. Mas eu não entendi o que o irmão dele falou, você me bateu? Foi. O irmão dele, o irmão dela. Ele aqui falou que você me bateu e ele estava correndo, entendeu? Então ele falou que o Marcos tinha batido. Isso. Entendi, então. Tony, a defesa está satisfeita, excelência. Muito obrigada. E obrigado. Pelo juiz, eu não tenho perguntas complementares. O jurado necessita de algum esclarecimento preocupante. Não. Confundi, desculpa, perdão. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público. Acostumado a perguntar primeiro o Ministério Público. Se você cortar a palavra do doutor Juliano Marcelo. Bom dia, senhor Gladson, sou promotor de justiça, tudo bom? Senhor Gladson, o senhor tem um apelido de Dozinho ou Duzinho? Duzinho, perfeito. Tá bom. O senhor terminou aí falando que o seu irmão estava falando que o irmão da vítima tinha batido nele. Por que o senhor não disse isso na audiência passada? Não, assim... Eu assisti o vídeo, o senhor falou isso. O que o senhor veio falar aqui só hoje dessa informação? Diga para mim. Não, porque assim, ela perguntou, né? Assim, do que eu ouvi, ele saiu correndo falando, né? Ele ali na hora, você me bateu, aí foi nessa hora aí que eu ouvi. Aí eu preocupado com a irmã dele no chão, fui e peguei ela, entendeu? Não, a pergunta que eu fiz é, por que o senhor não disse isso? Na audiência dele. O senhor não lembrou. Aí depois de mais tempo o senhor lembrou. Depois passou mais tempo. Pergunta dela aqui, entendeu? E falaram, entendeu? Senhor Duzinho, senhor Gladson, perdão, né? Mas o senhor é conhecido como Duzinho, né? Se eu confundir aqui, não tem problema não, né? Não tem problema. Senhor Gladson, quem é Catiúce? É uma vizinha lá, né? É a vizinha que prestou socorro. Uhum. Tá, vamos entender bem. Então, o senhor disse que chegou, viu lá a cena,
a vítima no chão. O senhor pegou a vítima e levou ela para casa da sua mãe? É isso aí. Tinha uma escadinha assim, né? Tem uma escada pra gente sobe assim. Aí ela estava no chão, pediu socorro, eu levantei ela, perguntei o que aconteceu. Aí botei ela lá em cima, ela foi indo, botei até na porta da casa da minha mãe, e minha mãe colocou ela lá para dentro do quarto dela, numa cama. Aí nisso eu fui lá fora ver, aí ele já tinha saído, né, correndo, o irmão dela, não sei depois o que aconteceu, o irmão dela voltou, aí a Catiúcia prestou socorro, né, aí foi eu e o irmão dela mesmo, da Intana, pegamos ela no quarto e botamos no carro da Catiúcia para ela levar para o hospital, entendeu? E aí no carro, o Catiúcia foi quem? Só foi eles três, que é a Catiúcia, a Itana e o Marcos. Que é o irmão dela, da vítima, né? Então quem prestou socorro então foi o senhor, o irmão da vítima, e a Catiúcia no hospital foram Só os três. Tá bom. E ele foi para onde? O seu irmão foi para onde? Aí eu não sei, aí eu não vi para onde ele desceu, entendeu? Quando o senhor viu ele, estava com a faca na mão? Quando ele estava, na hora que ele morreu, estava. Estava com a faca, ele estava com a faca. E ele foi em que direção, o senhor sabe? Desceu, tem uma rua lá, descendo lá para baixo, lá para pegar um polo para lá, e desceu para lá. O senhor, depois dele ser preso, o senhor conversou com ele? Não. Foi visitá-lo? Não. O senhor gosta do seu irmão? O senhor Gosto. gosta? O senhor disse que os outros dois estavam na escola. Mas foi falado aqui na audiência passada que um estava no banheiro, um na escola, e o outro na casa, eu acho que foi o senhor, falou na casa da vizinha, e sua irmã falou que estava na casa da sua mãe. São 3 filhos, né? São 3. Diz que 2 estavam na escola no dia. 2 estavam na escola, que era a Chauane e o Emerson. O mais velho, que é o Alejandro, estava no banheiro. Maravilhas A minha irmã. É sua irmã, né? Estou lendo aqui que ela falou isso, que um estava na casa do lado, um estava no banho e o outro estava na escola, segundo ela. Eu tenho certeza dessa informação que dois estavam na escola ou Tem isso. tem? O policial que falou que um dos filhos que indicou em direção que o Seri foi para ele. Acabou de falar aqui, o policial militar. Eu não lembro. Não lembro. Esse córrego fica mais ou menos o quê? 1,5 quilômetro ali do local? Não fica, faz isso mesmo. A Catiúcia mora lá ainda? Mora. Vocês têm problema com ela? Não. Assim? Não. A Catiúcia chegou lá para prestar socorro e o que ela fez? O que ela falou com vocês e tal? Não, ela só viu, perguntou o carro descendo e prestou socorro no carro, né? E o meu carro estava ruim, aí ela prestou socorro. Aí eu e o irmão dela, voltou da onde ele estava correndo e me ajudou a pegar a irmã dele e botar dentro do carro dela. E ela levou para o hospital. Senhor Góison, o senhor em algum momento pegou algum pau para tentar separar? Não. Fazer alguma coisa? Nenhum momento. Eu vou ler o que a Catiúcia falou aqui para o delegado de polícia. Estava em casa quando escutou gritos de desespero. Pareciam vir da casa de Itana. Ao sair do portão, se deparou com o irmão de Segui, Zinho, com o pau na mão. Não tem outro Duzinho lá, só o senhor, né? E questionou sobre o que tinha ocorrido. Nesse exato momento, Segui saiu de dentro do lote com uma faca nas mãos.
e deixou o local descendo a rua a pé. Então, assim, gritos houve, né? E o que eu vi? Por isso é. O senhor confirmou também que o seu irmão saiu com a faca na mão, descendo para o córrego, igual ela falou. E Celi parecia estar bastante enfurecido. Ela disse, seu irmão parecia estar nervoso? Tava assim, entendeu? Tava assim, eu não sei como é que é. E Quiduzinho falou para a declarante, esse louco acabou de esfaquear a mulher. Eu falei, Eu falou isso para ela? Falei, olha, assim, tu foi o que tu fez, tu esfaqueou tua mulher, né? Assim, na hora, né, do fato. Eu pensei que eu não vi o que tinha acontecido na hora. Perfeito. E essa parte que o senhor estava com o pedaço de pau aqui? Não. Quando a briga deles aconteceu, eles caíram no varal lá de casa. O varal de estender roupa. Aí era um bambu. Os bambus lá que eles colocam. Aí quem caiu, eu tirei e joguei lá no canto. Aí eu acho que na hora que ela viu. Tá. Na briga deles, quem? Eu estou falando deles na hora do confronto que aconteceu deles. Da Itana e do irmão deles, dela. Eu falo, né? Eu falei os três que estavam brigando. O senhor viu? Não vi. Falando assim, na hora que eu cheguei, estava tudo no chão, caído por cima de todo mundo, entendeu? Varal, esses três. Então, na hora que eu corri, passou a correr ela. Aí eu tirei o pau, passou a correr ela e peguei ela. E o senhor sabe se alguém usou esse pau? Não, ninguém usou o pau, não. Ninguém. Um pedaço de pau não estava quebrado? Não, estava quebrado. É porque ele falou que usaram um pedaço de pau contra ele. Não, mas ninguém usou. Não, ninguém usou. Nem o irmão da vítima. Eu não vi, isso aí eu não vi. É por isso que eu falo, eu não vi. O que aconteceu com isso? Mas até o momento que o senhor viu, o irmão da vítima não estava com um pedaço de pau na mão também, não. Não vi. Só ele que estava armado com a faca. Seu Blanche, sua mãe é filha, né? É sim. O senhor vai embora com ela ou... Meu pai já faleceu. Mas o senhor conheceu seu pai? Conheci. O senhor já viu seu pai batendo na sua mãe, já? Nunca. O senhor pode afirmar que o seu irmão é uma pessoa violenta? Não é violento. Nunca foi violento. Ele sempre foi uma pessoa tranquila. Todo mundo gosta dele lá. Todo mundo. O senhor disse aí possíveis problemas do irmão da vítima. Alguma vez vocês chamaram a polícia para ir? Precisou chamar a polícia para o irmão da vítima? Não, nunca preciso. Não. Tá bom. Deixa eu te falar aqui, seu Gladson. Tem uma ocorrência aqui no ano de 2005. O senhor e a senhora Marazi, que são testemunhas da defesa dele, constam como vítima de ameaça. Me pareceu uma ameaça muito séria. E, segundo consta aqui no registro, quem comunicou esse fato para a polícia foi a própria Marazi. E o senhor também consta aqui citado nessa ocorrência. Essa ocorrência dá conta que, o seguinte, sem nenhum motivo, se ele chegou embriagado, sem nenhum motivo, tentou agredir o irmão, Leison, de Jesus Costa, mas não conseguiu. Isso foi em 2005, quase 20 anos atrás. Eu recordo disso? Não, isso aí foi uma confusão, que foi uma briguinha toda, mas ele não me lembra desse tempo. Briguinha toda. Aí prossegue. Mais tarde, o autor saiu do seu barraco com uma foice e tentou agredir Marazi. Esta correu e a foice acertou o pilo. Eu acho que um negócio de foice desse é uma coisinha toda. Não, assim, eu não lembro, porque eu era criança na época, entendeu? Eu deve ter uns 13 anos, eu não me lembro disso. Aí prossegue que não conhece, que inclusive ameaçou a sua mãe de morte, porque talvez coisas aqui foi um relato que as consultorias privando fez, não sei, ilícito do senhor. Por isso que eu perguntei se o senhor sabia que era uma pessoa violenta. Não, né?
É, uma imagem que vocês conseguem mostrar aqui para ver se foi para ele, só para... Baixa ali. É. Tá que passa na tela. Posso mostrar para ele também? Posso virar aqui? Tá aqui na tela, essa aqui? É. E olha, eu virei. Pode ampliar? Sim. Peço imagem, moça. Qual é o nome dela? Maria. Olha isso aí, né? Tá. É, o senhor disse que o Alejandro estava lá tomando banho, né? Foi essa a questão. Mas quando ele saiu lá do banho, ele viu você prestando socorro para a mãe, Viu. Então, assim, o carro já estava quase saindo. Entendeu? mas ele viu lá a mãe dele sendo levada, tinha sangue lá no chão. Aham. Entendi. Tá bom. Obrigado, eu não tenho mais perguntas. Agora sim, obrigado, Comissário Público. Eu não tenho perguntas pelo juiz. Eu ainda, se o jurado necessita de algum esclarecimento do Sr. Gladson. Sem esclarecimentos pelo jurado. Muito obrigado, Sr. Gladson, pelo depoimento. Bom dia para o senhor, tá bom? Perguntas testemunhas de acusação. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa, o juiz, e se os jurados tiverem necessidade de esclarecimento, podem, através de comunicado por escrito, passar para o nosso servidor, que ele transmitirá a eventual pergunta a ser formulada para a testemunha, tá bom? Então, tá. Boa tarde, então, policial Lucas Barbosa da Silva, é isso? Isso. Muito obrigado pelo comparecimento, policial. O senhor vai ser ouvido, então, como testemunha, fala sobre o compromisso de dizer a verdade. Eu vou passar, então, para iniciar as perguntas ao Ministério Público. Obrigado, doutor André. Bom dia, policial Lucas. Bom dia. Obrigado pelo seu agradecimento. Policial Lucas, promotor de justiça, Juliette. E vou passar aqui algumas perguntas sobre esse caso, que o senhor foi o condutor do flagrante. Policial, como é que o senhor recebeu a notícia desse crime? Nesse dia, eu era motorista da viatura, eu estava aqui na região do Areal, aqui em Águas Claras, e a gente recebeu 2 chamados via 190 no Copom da Polícia Militar. Um para uma mulher esfaqueada na UPA da Vicente Pires, da Rua 10, e um para o esfaqueamento que tinha acontecido na Rua 19, da Vicente Pires, um local chamado Buraco da Gia, uma região bem de difícil acesso. Então, de posse dessas 2 informações, a gente verificou que poderia ser a mesma ocorrência. Então, a equipe policial que foi no apoio, ela foi para a UPA, e a minha equipe ela foi em direção ao Buraco da Gia, na Rua 19, onde tinha acontecido o fato. Ao chegar lá, a gente encontrou todos os familiares em desespero, e quando a gente foi levantar as informações, eles falaram que o réu, acho que o nome dele é Celina, tinha esfaqueado a esposa e tinha que ser evadido para o córrego. Tinha um córrego próximo do local, mais ou menos 1,5 km do local. E com base nessas informações, a gente verificou que tinha muito sangue. Os familiares falaram que uma vizinha tinha levado a vítima para a UPA de carro, porque o socorro não ia chegar a tempo, e até porque a ambulância não chega no local, ser difícil de acesso. Ela levou a vítima para a UPA, e aí a gente pediu para os familiares mostrar mais ou menos o caminho onde estava o possível perpetrador. O filho dele apontou a direção para a gente, então a gente fez a conduta de patrulha, os 4 policiais, na região de mata. A gente verificou que ele podia ter um viciado lá perto de um córrego. Quando a gente chegou no córrego, ele estava se escondendo perto dele. Estava abaixado, tinha uma mureta, e estava tentando se evadir da polícia para despistar a gente.
Ele foi abordado, não houve resistência. Quando ele foi abordado lá, ele admitiu que tinha esfaqueado a esposa. E a gente indagou ele para onde que estava a arma do crime, a faca. E ele mostrou mais ou menos onde estava, onde ele tinha jogado. E a gente demorou mais ou menos uns 15 minutos para achar, mas achou a faca com o sangue da vítima. Perfeito, policial. Vou fazer algumas perguntas aqui. Eu sei que o senhor não presenciou, mas o senhor esteve lá e conversou com as pessoas, como o senhor disse, né? Quando o senhor se refere que conversou com os familiares lá, eram familiares tanto da vítima quanto do acusado? No momento não perguntei, mas acredito que tenha sido os familiares da vítima. Porque lá é uma casa que é conhecido porque é um lote que tem várias famílias da mesma família, né? Então é tudo meio que misturado. Então é como se fosse vários kitnets lá dentro. Entendi. E aí quem apontou mesmo a direção dele foi o filho dela. Filho, Isso. que é filho dele também. Isso, uma criança de mais ou menos 7, 8 anos. Aham. Então, essa criança viu ele saindo lá da cena do crime e apontou a direção que ele foi. De acordo com os familiares no momento lá, ele esfaqueou ela na frente dos filhos. Aham. Então ele viu toda a ação. Entendi. E aí, esse menino aí que apontou para o senhor a direção que o pai teria fugido depois de esfaquear a mãe. O senhor confirma isso. Tá. O senhor confirma também que no momento que esse menino estava lá, tinha sangue, tinha tudo lá, para ele ver. Sim, Da mãe, né? O sangue da mãe. foi dentro da casa, né? A gente verificou que tinha bastante sangue lá. E o filho da vítima viu esse sangue, viu tudo lá. Policial, mais uma coisa. Ao conversar lá, o senhor disse que acha que são familiares da vítima, mas aparentemente, pelo que foi apurado aqui, o lote moram ali os familiares do réu, né? Alguma das pessoas ali demonstrou algum tipo de indignação ou revolta ou pediu para os senhores atuarem em desfavor de algum irmão da vítima? Ou só apontaram o acusado mesmo para ir atrás dele? Não, quando a gente indagou os familiares que estão lá, eles só mostraram a direção para onde tinha ido lá. Mas ninguém. Naquele momento ali, no calor dos fatos, ninguém falou nada sobre o irmão da vítima. Não. O acusado, o senhor disse que ele estava no mato, que constou no seu primeiro relato policial, que seria cerca, já quase de 1,5 km do local da. Esse córrego fica no mato, é fácil acesso, é difícil acesso, como que é? É uma estrada de chão que só vai a pé, não vai a viatura. Então, o senhor tiveram que persegui-lo a pé até esse córrego. 1,5 km, Mas claro, também a pé. O senhor disse que ele estava se escondendo atrás de uma mureta lá, os senhores viram ele tentando abaixar quando viram os senhores, isso? Isso. É mais ou menos aquelas retenções que para a água não subir, né? Não é uma mureta de mais ou menos uns 50 centímetros. Tinha casa ali perto, como que é? Depois do córrego tem uma chácara. Depois do córrego tem que ligar. Nesse momento ele estava com a faca ou já tinha se livrado da faca? Ele se livrou da faca no meio do caminho. Então a faca estava mais ou menos uns 500 metros dele, do local onde ele estava. Quando os senhores acharam a faca, depois os senhores abordaram ele, algemaram, possivelmente, né? Diante da gravidade, o senhor indagou o que ocorreu, o senhor disse que ele confessou. Ele chegou a falar o motivo para o senhor? Sim, no momento que a gente indagou, a gente perguntou para ele o motivo de ter esfaqueado a esposa. E ele falou que ele estava achando que ela estava traindo ele e que ela estava querendo sair de casa. E pelo histórico que a gente tinha levantado anteriormente dele, já tinha agressões anteriores, de alguns anos anteriores, atendidos pela PMDR também. Então, o motivo ali, no calor dos acontecimentos que ele deu para o senhor foram esses: traindo e ia sair de casa. Tá bom. A faca, como os senhores acharam? Ele apontou, os senhores indagaram, como é que foi? Se a gente perguntou onde estava a faca, ele apontou a direção e ela estava realmente na direção onde ele apontou. O senhor chegou a ir lá ao hospital ou só outra viatura mesmo?
A outra viatura foi lá para levantar informações da vítima. E aí, antes da gente conseguir deslocar ele do local, a gente, com medo dos familiares dele querer fazer a justiça com as próprias mãos, a gente deslocou ele rapidamente, mas antes da gente conseguir deslocar, a equipe já tinha informado o falecimento da vítima. Quando o senhor abordou ele, ele reclamou de algum machucado? O senhor viu algum sangramento nele, algum machucado? Não, ele estava íntegro. Entregaram ele na delegacia íntegro. Tanto que não teve necessidade de levar para o hospital. Normalmente, quando o preso tem alguma escoriação, a gente leva para a UPA para fazer o documento da CAI, né? Uhum. Eu, na audiência passada aqui gravada, disse que lá no lote tem várias crianças e adolescentes lá. Quando o senhor chegou, tinha essas crianças. Além dos filhos da vítima, outras crianças e adolescentes no local. Tinha cerca de 15 a 20 pessoas no local. O senhor sabe mais ou menos quantos dessas eram menores de idade? O senhor tenha percebido, sim? Mais da metade era menor de idade. Mais da metade. Então, pelo menos 11 eram por aí. Depois que o senhor achou a faca tinha vestígio de sangue ainda? Sim. A gente pegou com luva no dia lá para entregar na delegacia também. Perfeito, policial. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado pelo comparecimento. Parabéns pela atuação do senhor e da sua equipe, tá? Então, passo a palavra agora para perguntas à defesa. Policial Lucas, bom dia. Bom dia. Lucas, quanto tempo depois do fato o senhor chegou lá na residência deles? Entre o Copom acionar a gente e o deslocamento foi em cerca de 10 a 15 minutos. Mas o senhor pode dizer mais ou menos quanto tempo depois do fato? Não. O senhor chegou aí quanto tempo o senhor ficou lá no local? A gente ficou pouco tempo no local, porque nesses casos a gente leva o preso o mais rápido possível. Porque, normalmente, quando questão de feminicídio, homicídio, as pessoas querem fazer a justiça lá na hora, então quer arrebatar o preso. Então a gente passou no máximo uns 20 minutos lá para até conduzir ele para a delegacia. Tá? Nesse período que o senhor ficou lá, o senhor reparou se chegou lá no local um caminhão de mudança? Antes que a gente estava lá, não. Tá. O senhor chegou aí na casa do lote. O senhor falou que são várias casas no lote, né? Quantas casas mais ou menos sabe dizer? Não, mas deve ser cerca de 3, 4 casas. 3, 4 casas. O senhor chegou aí na casa onde ocorreu esse fato? Sim. Tá. O senhor chegou a entrar dentro da casa? Sim. Tinha sangue dentro da casa? Sim. Aonde ocorreu o fato? Exato. O senhor sabe qual dessas casas que é? Se era a casa dele, se era a casa da mãe? Não sei. Eu não entendi a resposta, mas só para saber. O senhor chegou a falar com a vítima? A vítima, ela já chegou em situação de quase óbito na UPA, então nenhuma equipe policial conseguiu falar com ela. Quando chegamos na UPA, ela já estava com o falecimento confirmado. Essas informações com relação a crianças terem visto essas coisas, isso foi relatado para o senhor, então? A gente indagou os parentes, e eles confirmaram isso, e a gente indagou também o filho da vítima que tinha presenciado lá, se ele tinha presenciado, ele presenciou. Eles tinham confirmado com a gente que ele tinha presenciado o fato. Qual é a idade da criança? Ele devia ter aproximadamente uns 7 anos na época. O senhor abordou ele tinha alguma dificuldade de andar? Negativo. Só uma complementação, como você falou que tem várias casas. Bom dia, policial. Desculpa. Como você falou que tinha várias casas no lote, a casa que tinha sangue era uma que ficava no fundo, nas laterais, mais na frente. Você sabe posicionar? Não me recordo, porque faz quase 2 anos, então lá muda muito a dinâmica daqueles lotes lá da Rua 19. Então, Não tem problema. Só o que ficou saber. Muito obrigada. A defesa está satisfeita, excelência. Ótimo dia, policial. obrigado. Você também.
assim, mais temos para vocês. E pelo juízo, eu não tenho erros complementares. Em dados que os jurados necessitam de algum esclarecimento. Então, muito obrigado, policial. Agradeço a disponibilidade, seu depoimento e um bom dia. Bom dia. A senhora Maresia, a senhora é parente do CDP, é isso? Isso aí, mano. Então, mais uma vez, esclarecendo. Se a senhora vai, pela relação de parentesco, vai ser ouvida na condição de informante, tá bom? Jurado, mais uma vez, online, diferentemente do testemunho, não presta um compromisso legal. Então, vou passar a primeira palavra para a defesa iniciar essa negociação, tá bom? Ligações. Dona Marazia, né? Isso. Dona Marazia, bom dia. Dona Marazia, nesse dia, esse fato lá, né, no lote de vocês, a senhora estava no lote? Não, Onde que a senhora estava? eu estava na minha casa. Que não é nesse lote. Não, A senhora chegou lá quanto tempo depois? depois do ocorrido. Mais ou menos quanto tempo depois? Meia hora depois. Tá. Celi, ele tem problema com bebida? Tem. Fora a bebida, como é que ele é? Tranquilo, nem não fala com ninguém, nem abre a boca, mas quando bebe, A senhora sabe se esse problema dele com a bebida começou depois que a filha dele morreu no incêndio? não, foi bem antes. Mas isso se agravou depois, não? Não, continuou do mesmo jeito. Passava um tempo sem beber, depois voltava a beber de novo. Os problemas dele eram quando ele consumia bebida, então. Só quando ele consumia bebida. Foi citado que quando notou uma ocorrência de vocês de mais de 20 anos atrás, que ele teria até pego uma foice, ameaçado a senhora e até o seu Gladson. Ele, nessa época, eu sei que tem quase 20 anos isso, ele também tinha bebido nesse dia? Muito. Tinha bebido. A senhora chegou a falar com os filhos dele, depois desses fatos? Falei, Com os 3 filhos. os 3. Algum dos 3 filhos dele viu esse esfaqueamento da Dona Itana? Não, nenhum viu. O que eles falam para a senhora? Um estava na escola. O outro, a menina pequena estava lá na minha mãe. A sua mãe, E o outro estava tomando banho no banheiro. que é o mais velho. O mais velho. Tá, um estava na escola, outro na casa da sua mãe, e o outro estava... No banheiro, tomando banho. Tá. Algum deles, só para confirmar, algum deles relatou para a senhora se viu esse fato? Não. Nenhum viu. Eles disseram que ninguém viu. Nenhum deles viu. Nessa época, eles estavam separados, estavam com plano de separação. A Dona Itana chegou a conversar com a senhora se tinha plano de separar do Siri? Não, ela não tinha plano de separar dele. Ela disse que amava muito, né? Mas o único problema dele era a bebida. Fora a bebida, como é que ele é? Só para ficar claro. Muito tranquilo, não? O problema do Siri com o irmão da Itana, Tinha. a senhora pode relatar para os jurados que problema que era esse? O problema que ele tinha com esse irmão, porque ele morou em Santa Maria e esse irmão veio da Bahia para morar com eles. Só que ele ficou um tempo e ele tinha envolvimento com drogas. E ele foi e fez uma dívida muito alta com os traficantes lá de Samambaia. E aí um dos traficantes pegou o menino dele do meio. Pegou o menino e falou que só ia devolver se ele pagasse a dívida do irmão, porque o irmão dela fugiu, né, para a Bahia de volta e deixou a dívida. E aí ele trabalhava na chácara como caseiro, e aí ele pegou o salário dele de 2 meses para poder pagar esse rapaz, esse traficante, para poder pegar o menino de volta. Esse irmão estava lá no dia que esse fato aconteceu? Tá. A confusão foi com esse irmão? Foi com o irmão. Sabe se esse irmão falou alguma coisa para o Seli que fizesse ele perder a cabeça, alguma coisa assim? Diz que esse irmão dela chamou ele de corno. Por qual razão? Porque a razão, ela diz que ela estava conversando com outro rapaz do serviço dela. E aí ele falou que ele tinha que ser corno mesmo.
Aí ele ficou mais louco ainda. Alguém lá no lote da família viu esse esfaqueamento ou só viu depois que a dona Itana já tinha caído? Só viu depois que ela pegou lá no... Enquanto ela estava na casa da sua mãe, você tentou fazer alguma coisa a mais com ela? Não, Só para deixar bem claro, eles moravam numa casa e ela conseguiu chegar até a casa da sua mãe. isso. Ou alguém ajudou ela a chegar lá, Não, ela chegou na casa do... ela conseguiu chegar na casa da sua mãe. Seguinte. O Gladson falou que ele ajudou ela a chegar na casa da sua mãe. É, porque ele ajudou a socorrer, né? Porque na hora que eles viram, ela foi para casa da minha mãe, aí ele foi e levou ela, né? Ajudou ela para chegar. Só entrar para dentro de casa, né? Para socorrer. As crianças hoje estão bem? Estão bem, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Só uma coisa. Essa história do corpo, me conte. Como é que você ficou sabendo dessa história? Quem te contou isso? Foi assim, esse irmão, ela tinha conversado com uma moça do serviço dela. E essa minha prima trabalha no colégio. E aí, nesse colégio, eles foram pegar um livro lá e uma moça chegou com um celular com uma foto depois que ela morreu, né? Aí falando que disse que o rapaz lá estava de lucro no serviço, né? E aí, depois desse ocorrido, meu primo falou, não, o que aconteceu lá não foi por causa dela com o homem, não. A menina falou assim, tá aqui, ó, eles estavam combinando até de morar junto. Tá, mas eu não tô querendo que eu não fume da vítima, não. O que eu quero entender é o seguinte. Você me falou que o irmão dela, tá? Disse que o Seri tinha que ser corno mesmo. Eu não tô falando de postura dela nem nada disso. Essa frase, que ele tinha que ser corno mesmo, independente do que ela fez, e até mesmo não tô aqui para isso. Como você ficou sabendo dessa frase? Ele tinha que ser corno mesmo. Que o irmão dela falou. Porque o filho dela falou que disse que ouviu o irmão dela falando para ele, brigando com ele, discutiu e falou que ele tinha que ser corno mesmo. Mas o filho dele estava tomando banho? Estava tomando banho, mas só que era dentro de casa, eles estavam todo mundo dentro de casa. E tinha o som alto lá? Tá. Isso tudo você ouviu falar? Não presenciou nada? Não. Você chegou a conversar com o Seri após os fatos? Conversei com ele lá no... Depois que eu fui visitar ele lá um dia. E o que ele te contou? Eu não abri a boca para falar nada. Ele tem problema, assim, depressão, ansiedade, alguma questão psiquiátrica ou alguma outra coisa? Não sei, ele não fala. É uma pessoa fefada quando ele tá tranquilo, na dele para lá, não se abre com ninguém, né? Então fica difícil. Isso desde criança? Quer dizer, você é a mais velha, a mais nova que ele? Não, eu sou mais velha do que ele. Isso desde criança ele é assim? Desde criança. Introvertido? Desde criança. Tá. Você sabe se esse irmão usava droga lá na casa depois que ele voltou da Bahia? Eles usavam no lugar que tem lá, uma casa. Lá debaixo onde eles compram, né? Diz que eles consumiam lá. E ele falou que não queria droga dentro de casa. Mas você... Isso depois que ele já chegou, ele já ainda era usuário? Ainda. Você tem certeza disso que ele ainda era usuário? Por quê? Porque o comentário lá que eles ficavam direto, virava à noite nessa casa lá. O comentário, né? Tá. E a questão do... Você sabe se ele chegou a usar alguma vez na frente dos filhos dele? Ou já chegou drogado lá? Drogado ele chegava, mas na frente deles eu não sei. Não sabe que não é para falar o que não sabe, tá bom? E nem o que viu muito menos mentir.
Bom dia, Marazi, tudo bem? Marazi, para esclarecer, o Celi, antes do acontecido, ele relatou alguma coisa para você, que estava triste, que ele estava com alguma tristeza por conta de alguém, alguma coisa? Ele chegou a falar contigo? Chegou. Ele foi lá em casa e falou que disse que esse irmão dele estava muito triste porque esse irmão dela tinha chegado sem ele saber que ele vinha, né, para Brasília. E aí chegou lá e já chegou e ela não deixava ele entrar com bebida nenhuma dentro de casa. O Celi não entrava. E esse irmão já chegou com uma caixinha de cerveja, colocou na geladeira, no freezer, né? Quando ele abriu a geladeira, ele viu essa cerveja lá, e aí foi questionar com ela falou que não, que era o irmão dela e estava tudo bem. Aí ele já ficou com essa cisma, né? E ele falou que não queria o irmão dela lá, por causa desse ocorrido em Santa Maria. A Aitana, ela comunicou ao Celi que esse irmão dela estava de volta para Brasília? Ou ele ficou sabendo na hora que ele chegou, dias depois? Ninguém sabia que ele estava vindo, não. Ela só falou que ele estava chegando no dia que ele chegou mesmo. Tem mais perguntas, excelente, obrigada. Sério, perguntas? Bom dia, senhora Marazi, sou promotor de justiça. Obrigado pelo comparecimento da senhora. Vou iniciar assim, que me pareceu contraditório uma coisa que a senhora disse. A senhora disse assim, ó, ela amava muito ele, anotei aqui, e não tinha plano de separar. A senhora abriu dizendo isso, né? Sim. Aí depois, logo em seguida, rolou pergunta aqui e a senhora disse, tinha um cara lá na escola que estava de luto porque eles iriam morar juntos. Porque E aí ela ia separar dele para morar com outro cara? Ou ela amava ele e não queria separar dele? Qual é a versão? ela, o que eu sei é que ela falava que amava muito ele, que não tinha plano de separar, né? Só que depois do ocorrido é que apareceu esse moço lá. Mas, assim, a gente não sabe se foi mesmo esse cara, né? Mas ela disse que ela não tinha plano de separar dele, porque tantas vezes eles brigavam, quando eles brigavam, ela ficava contra a gente, que a gente falava para ela separar, né? Ela acabava ficando até com raiva da gente para defender ele. Uma outra coisa aqui, a senhora falou para os doutores que ouviu a história do corno aqui pelo filho da vítima, é isso? Ele estava comentando lá, né? Que esse irmão dela ficava chamando ele de corno, né? Entendi. A senhora confia para mim que vai falar que ele tinha chegado a 5 dias, mais ou menos, algo assim? Acho que era assim. Acho que era assim, gente. Aí chamava de corno, ele deixava ele ficar na casa e tal, assim, com tranquilidade. Esse rapaz, ele já tinha problema com ele, né? Devido a essa coisa lá, e ele falava que não queria ele. E até minha mãe falou para ele, não, você arruma um lugar para você morar, né? Foi aí que, nesses 5 dias aí, eles decidiram que ia alugar um lugar para esse rapaz ir, né? Essa história do senhor tem certeza que ouviu o filho da vítima? Aí ele falou lá, né? Só... É porque na audiência passada, está gravado aqui, a senhora disse que ouviu isso do acusado quando a senhora visitou ele no presídio. Porque eu ouvi primeiro do menino, né? Ah, tá. Aí depois eu fui lá, eu só perguntei ele por que ele tinha feito isso. Aí ele falou, não, porque eu vi ela, eu estava numa chamada, eu estava chegando em casa e vi ela numa chamada de vídeo com esse suposto homem, né? E aí ele foi questionar ela por que isso? O irmão dela foi e falou, não, você tem que ser corno mesmo. Assim, por conta da agressividade. Agora só uma questão aqui para o Ministério Público de Defesa, assim, essa discussão sobre
se houve ou não traição. Ela até, quando disse assim, vedada aqui, então, eu até peço para deixar claro assim, que independentemente se houve ou não, não pode ser nem invocado, assim, seja para qualquer tipo de matéria defensiva. Isso da segurança. Não, a gente não quer queimar o filme da vítima, não. Fica bem tranquilo que eu te Hoje a discussão até interditada, então, assim, até para a gente não ficar entrando nessa seara, igual vocês me perguntam sobre essa questão, porque também não vai ser admitido no plenário entrar nesse mérito de se houve ou não houve. isso não terá colocado. Tá bom? Tranquilo. A minha pergunta está por conta das contradições que ela falou, né? E até para a questão, assim, já que o filho estava na casa lá e teria ouvido isso, né? Então, ouviu o que aconteceu, inclusive o assassinato da mãe, né? De forma tão brutal. A senhora disse que a outra tinha uma filha que estava na casa da sua mãe, a senhora Estelita. A menina estava. E a Itana foi ali sangrando, esfaqueada para a casa da sua mãe. Porque é um lote só. Aí tem a casa da minha irmã do lado, a minha mãe mora um pouco acima, na casa maior. Aí tem a casa da minha irmã, e eles fizeram a casa nos fundos, e tem a casa do outro do lado. Aí tem um corredor. A confusão foi no corredor ali. Né? A mãe da senhora é viva, né? É. A senhora que possivelmente educou vocês, né? Foi. Essa criança, então, ela viu ali a mãe chegando na casa da sogra, esfaqueada e ensanguentada. Não, eu não sei. Estava na casa da sua mãe. Eu estava na casa da minha mãe, só que eles estavam no quarto assistindo televisão. Agora já se imaginou no dia de sua mãe nessa situação. Tem mais. Eu não tenho perguntas pelo juízo. Os jurados desejam esclarecimento. Sem mais perguntas, está encerrado o depoimento. Obrigado.